É difícil querer decretar um capítulo específico, um arco específico da parte 7 como o melhor, porque sinceramente é muito difícil você achar um capítulo de Steel Ball Run que não seja muito foda. É impressionante a diversidade de situações e de narrativas que o Araki conseguiu criar na parte 7, e o que é ainda mais impressionante é que cada situação, cada uma sendo tão diferente da outra, entrega algo novo e entrega algo tão bom quanto ou muito mais foda do que a gente viu no capítulo anterior. Só que teve um arco específico da parte 7, ou pelo menos uma sequência de arcos, que me marcou um pouco mais do que as outras, que eu acho que é uma escolha boa, que descreve basicamente tudo que a parte 7 faz de excelente, e reúne a maioria das qualidades que tornam Steel Ball Run uma obra-prima, na minha opinião. E eu sei que pegar algum dos arcos finais seria uma escolha mais óbvia e mais fácil, que a maioria das pessoas já ia concordar, só que eu fiz questão de pegar um arco que não fosse no final. Eu peguei um arco que na verdade é bem no meio da história, porque eu acho que isso cumpre um papel melhor de demonstrar o tanto que essa parte é foda, já que os melhores capítulos da história não estão só no final, eles estão em todo o decorrer da história. E o arco que eu escolhi foi o arco da Sugar Mountain, a Terra Prometida. Tem muita coisa foda pra falar sobre esse arco, que é até um pouco difícil saber por onde começar, mas eu acho que começar pelo começo talvez faça algum sentido. O arco começa nos mostrando um flashback do Gyro, que por si só já faz esse arco ser incrível, e qualquer cena de flashback em Steel Ball Run é sempre incrível, sempre agrega muito pra desenvolver os personagens. A gente consegue entender um pouco mais o que moldou o Gyro até a personalidade que ele tem, um pouco mais sobre as motivações dele. Logo depois a gente volta pro presente, onde o Johnny e o Gyro percebem que estão sendo seguidos por um grupo de mais ou menos 11 pessoas. O que também já é um conceito que eu acho muito foda, porque em Jojo, pelo menos até esse ponto, é extremamente raro que os heróis enfrentem um grupo grande de inimigos. Normalmente as lutas são só 1 contra 1 ou 2 contra 1 no máximo, mas essa cena aqui já prepara que no futuro o Johnny e o Gyro provavelmente vão ter que enfrentar um número bem grande de inimigos. E assim que eu vi isso aqui, eu já fiquei muito animado pra ver como essa luta ia se desenrolar, que é uma luta de 2 contra 10, não tem como ser ruim. O que também já é algo que torna esse arco muito intrigante desde o começo. Então depois eles encontram essa menina aí, cujo stand dá nome ao capítulo, e é aqui que as coisas começam a ficar bizarras da melhor forma possível. Porque o stand dessa menina é uma das maiores provas da maluquice e da genialidade do Araki. É por isso que a gente gosta de Jojo. Então, meio que esse stand pertence a essa árvore, na verdade, e o usuário desse stand vai mudando ao longo do tempo. E essa menina aí é a usuária temporária desse stand. Funciona assim: se você estiver passando por aquela região e deixar um objeto cair em alguma fonte de água perto da árvore, esse objeto vai surgir como uma versão melhorada ou mais valiosa desse mesmo objeto. Então o usuário, no caso a menina, vai chegar pra você e perguntar: o que você deixou cair? O objeto original ou o objeto mais valioso e melhorado? Se você mentir, você é classificado como um ganancioso e a árvore arranca sua língua e te mata. E se você falar a verdade, você é classificado como honesto e você fica com os objetos valiosos. Só que é óbvio que não seria fácil assim, já que os itens que você obteve precisam ser usados em compras, trocas ou vendas até o pôr do sol daquele dia, e se você não conseguir usar tudo, você vai virar estatística na árvore. Então as pessoas honestas que não conseguem trocar ou vender todos os itens, elas viram uma dessas frutas e elas basicamente esperam a vez deles de, se tornar o usuário dessa árvore, para que eles tenham uma chance de ficar livre finalmente. Então basicamente essa árvore é um ciclo eterno de pessoas morrendo e virando usuário desse stand, até esperar outra pessoa chegar e tomar o lugar deles, e assim o ciclo se repete. E essa menina foi parar aí já que os pais delas são as próximas pessoas a se tornarem o guardião da árvore. Então no momento os pais dela estão ali semi-mortos. E já que o Johnny e o Gyro deixaram algo cair ali, é a vez deles de usarem todos os itens, senão eles vão virar estatística de novo. Eu sei que ficou confuso, eu sei que é difícil explicar isso, mas não culpa a mim, culpa o Araki de escrever essa porra desse poder esquisito demais. E o que eu acho que também agrega um pouco mais a esse arco é que a vilã, desse arco não é necessariamente uma vilã, Ela tá cumprindo sim o papel de antagonista por ser contra os dois principais, mas ela não é do mal. Ela simplesmente foi colocada nessa posição e agora ela não tem opção a não se agir dessa forma. E ela também tem essa motivação de salvar a vida dos pais dela que estão presos nessa árvore. E eu acho esse tipo de personagem, esse tipo de conflito muito mais interessante do que simplesmente um vilão cruel e maléfico e genérico. Porque nesse caso, o vilão que eles têm que derrotar é só uma menina adolescente, que é, bonitinha, que é carismática e que até que tem uma motivação relativamente nobre, relativamente compreensível. Então isso também é outra coisa que eu acho que esse arco faz muito bem. E aqui o Johnny e o Gyro iniciam sua jornada de ter que gastar milhões de dólares, senão eles morrem. Cara, essa premissa é tão legal, eu nunca vi uma premissa tão esquisita e tão criativa assim. Um arco em que os dois protagonistas têm que
que conseguir perder muito dinheiro, senão eles morrem. Eles comem em um restaurante caro, compram um monte de roupa pros cavalos. Eles também tentam vender um diamante por uma quantia absurda de dinheiro, só que a cidade não tem essa quantidade de dinheiro físico pra trocar por eles, então eles têm a ideia de tentar comprar um prédio que vale mais ou menos o valor do diamante. Só que aí acontece um dos plot twists mais absurdos da história, porque eles conseguem comprar o prédio, então a gente acha que eles já iam resolver os problemas deles, só que eles recebem 2 milhões de dólares como troco pelo prédio. E além disso, eles também recebem dinheiro pelo aluguel e pelos inquilinos e pelos restaurantes que existem dentro daquele prédio. E além disso, a porção de terra onde o prédio foi construído, também descobriram um monte de minérios embaixo daquela terra. E uma empresa já pagou mais dinheiro pra eles que eles pudessem, né, adquirir esses minérios. Então depois de eles gastarem todo o dinheiro que eles tinham, na verdade eles acabaram com mais dinheiro do que eles tinham, cara. Cara, isso é muito absurdo. Esse conceito de eles tentando gastar todo o dinheiro que eles têm, de alguma forma eles acabam só acumulando mais e mais dinheiro. É muito absurdo, é muito engraçado, é muito divertido. Então eles acharam que iam conseguir resolver os problemas, iam conseguir gastar todo o dinheiro para não morrer, só que agora eles têm que gastar ainda mais dinheiro. E enquanto isso, o tempo deles para gastar todo o dinheiro tá acabando, e eles ainda estão sendo seguidos por aquele grupo de 11 homens. Então a tensão, né, o risco da missão, o perigo vai escalando de uma forma sensacional nesse arco, é muito bem feito. Então o Gyro tem a ideia de 10 milhões de dólares, eles vão pra um cassino. Cara, eu tenho uma teoria muito pessoal pra mim que toda história boa tem que ter pelo menos uma cena, um episódio num cassino. E a parte 7 não é diferente, porque realmente é uma ideia que faz muito sentido, né? O lugar mais fácil, a forma mais fácil de você perder dinheiro é apostando, né? Então o nível de bizarrice, de absurdismo só vai subindo, porque ao mesmo tempo em que os inimigos estão cada vez mais próximos, o Gyro começa a apostar cada vez mais e de alguma forma ele só vence, ele só ganha. Ele decide apostar toda a fortuna deles, todos os 30 milhões no vermelho, só que aqui acontece uma coisa muito interessante e muito inteligente, porque o propósito desse stand é fazer você gastar todo o dinheiro de forma honesta, né? Você tem que vender, você tem que trocar. Então um jogo de aposta, ele tecnicamente é feito pra você perder, né? A casa vai sempre jogar contra você para que você perca todo o seu dinheiro de propósito. Então você tentar perder o seu dinheiro em um jogo cujo propósito é perder, não é uma forma justa de você gastar seu dinheiro. Então por isso o stand começa a agir sobre eles, já que eles conseguem perceber que o dealer, né, que o cara do cassino, jogou de uma forma trapaceando para que eles perdessem o dinheiro de propósito. Então eles começam a fazer com que o stand ataque eles, já que eles não estão jogando de forma justa, eles estão jogando para perder de propósito, entendeu? Então o Johnny tenta tirar as fichas da mesa para evitar que eles sejam consumidos pelos stands, mas chegam os seguranças do cassino, impedem porque eles falam que a aposta já foi feita, e aí nesse segundo entram os 11 homens. Então aqui, para evitar que eles sejam consumidos pela árvore do stand, o Johnny manipula onde a bola vai cair e faz ela cair no vermelho. Então você pensa, tudo bem, eles não vão ser consumidos mais pela árvore porque agora o jogo não foi feito mais para eles perderem. Mas você esqueceu do detalhe de que agora eles têm 60 milhões de dólares, porque isso fez com que eles ganhassem a aposta. Então, cara, olha esse conceito, olha que absurdo. Jogo em que eles estão fazendo de tudo pra perder, mas de alguma forma eles só vão ganhando, só vão acumulando mais e mais dinheiro. É muito legal, cara. Então aqui, que nem eu falei, entram os 11 homens e eles vão começar a atacar o Johnny e o Gyro, já que eles estão atrás deles, né? Cara, sinceramente, essa parte aqui não tem muito o que eu falar, mas eu só gostaria de deixar claro que em questão de coreografia, de cenário, de urgência, de velocidade, de freneticidade, assim, eu acho que essa é a minha luta favorita do Araki, assim, provavelmente. Porque essa luta é literalmente nada mais que um tiroteio, assim, é o Johnny e o Gyro pegando cover, trocando tiro contra esses 11 homens, e eu não sei exatamente o que o Araki fez pra essa cena ser tão incrível, assim, mas ela é muito bem desenhada, sabe? Eu acho que ele conseguiu fazer a gente se localizar geograficamente dentro dessa cena muito, muito bem. Então eu senti um frenesi, assim, muita emoção vendo essa luta, que é estranho, porque essa luta não tem nada demais, assim, no conceito. É literalmente só um tiroteio no bar, mas de alguma forma o Araki conseguiu transpor isso de forma magnífica, assim. Eu adoro essa cena de luta, assim. É basicamente umas 20, 30 páginas só de trocação de tiro, só de gente morrendo, assim, pra todo lado. E eu amo essa cena, assim. Eu lembro que quando eu li isso a primeira vez, me marcou muito essa cena de tiroteio dentro do bar. Eu gostei demais, cara. É muito bem feito. Essa cena também demonstra muito bem como que o Johnny e o Gyro se complementam em batalha, né? Tipo,
a dinâmica que eles têm, assim, na tomada de decisão em conjunto, né, os diálogos, os debates, enfim, é tudo muito frenético, cara. Essa luta é muito frenética e demonstra muito bem como que um ali complementa perfeitamente o outro, ajuda o outro a tomar decisões. Cara, sinceramente, essa cena é maravilhosa. Eu recomendo muito que vocês leiam especificamente esse capítulo, essa parte de novo, e deem uma atenção especial, porque vocês vão perceber que é impressionante, assim. Essa cena desse tiroteio é bizarramente bem feita, desnecessariamente bem feita. Então nesse momento é revelado que o Gyro na verdade gastou todos os 60 milhões e todos os bens deles para contratar seguranças para ajudar eles a matar esse grupo de 11 homens. Então é basicamente dessa forma que eles conseguem gastar todo o dinheiro, eles contratam pessoas para lidar com os inimigos deles. Só que obviamente a situação toda não iria ser resolvida de forma tão fácil e anticlimática, porque o Johnny percebe que na verdade eles ainda não usaram tudo. E o Gyro começa a ser consumido pela árvore de novo, porque eles ainda têm que usar as partes do cadáver em alguma troca ou alguma venda, e o sol já está se pondo. Então o Johnny fica completamente desesperado porque o Gyro começa a ser consumido pela árvore, ele começa a virar uma das frutas. E é muito bom porque, parando pra pensar, as partes do cadáver é literalmente toda a motivação do Johnny, né? Toda a jornada dele, tudo que motiva ele a participar da corrida, a derrotar os inimigos, é conseguir completar o cadáver. Só que aqui ele percebe que pra salvar a vida do seu amigo, ele vai ter que abrir mão justamente disso. Ele vai ter que abrir mão das partes do cadáver, ele vai ter que abrir mão de tudo que motiva ele a estar onde ele está. E eu falei um pouco sobre isso no meu último vídeo sobre a parte 7, que uma boa história tem que colocar um personagem pra tomar decisões difíceis. Sinceramente, eu acho que de um ponto de vista narrativo, esse tipo de situação, esse tipo de decisão que o Johnny tem que tomar agora é o ápice disso. É o ápice de uma decisão que qualquer escolha que ele tomar vai punir ele de alguma forma, vai fazer ele ficar triste de alguma forma e não vai satisfazer todos os desejos e objetivos que ele tem. Ele tem que escolher entre o seu melhor amigo ou a sua principal motivação, o seu principal objetivo. E cara, isso é muito foda. E essa parte é ainda mais emocionante porque nas primeiras páginas dessa parte da história, o Johnny tem total convicção de que ele não vai abrir mão das partes do cadáver. Por alguns segundos ele realmente toma a decisão, ele decide que ele vai deixar o Gyro morrer. Ele percebe, né, que o Gyro é o único que tá sendo punido, que não tá tendo nada de errado com ele. Então ele decide, cara, Gyro, infelizmente você vai de base, eu não posso abrir mão das partes do cadáver. E essa é uma decisão que, apesar de ser, né, meio que cruel, né, um pouco fria por parte do Johnny, é completamente compreensível, porque, né, que nem eu falei, as partes do cadáver é a única motivação do Johnny, é o motivo de ele estar ali. Então, obviamente, a gente discorda da decisão dele deixar o Gyro morrer, mas a gente entende que, cara, é a motivação dele, é a história dele. Então a gente vê que o Gyro se torna ali temporariamente uma das frutas, uma das partes da árvore, e a menina percebe que o Johnny e o Gyro falharam, né, que eles não conseguiram encerrar a maldição da fonte, eles não conseguiram gastar todo o dinheiro e libertar as pessoas que estavam ali. O Johnny apenas condenou mais uma pessoa a se tornar mais uma parte da árvore e esperar que alguém dê a sorte de conseguir gastar tudo, de conseguir libertar as pessoas dessa maldição. Só que aqui a gente percebe que a decisão que o Johnny tomou, na verdade, não foi essa, porque os pais da menina são libertos, eles são reunidos novamente, então a menina consegue voltar pra família dela, o que também é muito bonitinho, né, que até essa personagem que aparece só em 2, 3, 4 capítulos, também tem um arco completo, também consegue ter um final feliz, e a gente vê que o Johnny tá chorando e que o Gyro conseguiu, né, voltar à vida, conseguiu sair de volta da árvore, porque a gente percebe que, na verdade, Johnny abriu sim mão das partes do cadáver, ele entregou pra aquele homem que é mandado do Valentine, deixou ele levar as partes do cadáver, ele preferiu salvar a vida do seu melhor amigo. Sinceramente, se essa cena não é um dos ápices de Steel Ball Run, eu não sei o que é, cara. Essa cena é linda demais. Porque uma coisa que sempre me pega muito em histórias são cenas em que os heróis são completamente derrotados, sabe? Porque pra você que já leu a parte 7, você sabe que Steel Ball Run basicamente é uma disputa de todo mundo pelas partes do cadáver. Então o Johnny e o Gyro, eles tinham, né, já várias partes do cadáver com eles, e pra evitar que o Gyro morresse, o Johnny teve que dar todas elas pro Valentine, todas elas pra única pessoa que eles não queriam que tivesse essas partes. E a gente consegue sentir perfeitamente as emoções que o Johnny sente, né, essas lágrimas, essa tristeza, né, essa sensação de derrota absoluta, porque, né, isso foi um regresso completo, agora eles vão ter que recuperar as partes tudo de novo, e a gente sabe o quão difícil foi eles chegarem até aqui, e o quão mais difícil ainda vai ser eles conseguirem recuperar isso tudo de novo, agora que eles tiveram que abrir mão de tudo que eles conquistaram até esse ponto da história. Cara, é muito pesado, é muito bem feito e é muito lindo também,
porque é um momento que realmente solidifica o relacionamento do Johnny e do Gyro, né? Que eles realmente percebem o que eles significam um pro outro. Também entra em convergência perfeitamente com o flashback do Gyro, né? Aquela filosofiazinha que o pai dele fala pra ele sobre a bola de tênis bater na rede e ninguém sabe em qual dos lados ela vai cair. Também aquilo que a menina fala sobre aqueles que desejam perder são os que sempre ganham, e que o Johnny e o Gyro entenderam isso perfeitamente. Cara, é tudo tão perfeitamente amarrado, é tudo tão carregado, assim, tanta filosofia por trás, tanta metáfora, tantas narrativas paralelas que atuam em conjunto pra construir algo tão perfeito quanto esse arco. É muito lindo, cara. E esse arco termina com uma das cenas mais profundas e mais lindas, não só de Jojo, mas de praticamente qualquer obra que eu já vi. É o Gyro propondo um brinde, né, com o vinho que o Johnny usou na troca pelas partes do cadáver. E o Johnny faz uma pergunta muito sincera, né? Brindar pelo quê? Tudo está perdido. A gente teve que abrir mão de todas as coisas pelas quais a gente estava lutando. Então o Gyro propõe que eles brindem pela bola que acertou a rede, mas obviamente o Johnny não entende o que isso significa, que nem nós entendemos. Então o Gyro propõe que eles brindem pela próxima parte do cadáver e pela linha de chegada, né? Pela chegada da corrida. Então o Johnny concorda, eles brindam e bebem o vinho juntos. Só que, sinceramente, eu tenho uma interpretação dessa cena que é um pouco diferente. Eu acho que o Gyro falando que eles querem brindar pela chegada e pela próxima parte do cadáver, na verdade, não é sobre isso que ele tá brindando. Eles estão brindando por eles mesmos, né? Um pelo outro e pela conexão que eles construíram ali, porque, afinal de contas, o Johnny escolheu, né, preservar a vida do amigo dele ao invés de sua principal motivação, de seu principal objetivo. Então, na minha opinião, é nessa cena aqui eles estão brindando um pelo outro, pela amizade que eles têm. E eu acho que isso deixa a cena ainda mais bonita e, cara, sei lá, sem palavras, esse arco é sensacional. Então, cara, é basicamente isso. Eu tentei resumir o arco bastante, obviamente eu deixei várias coisas passarem, só que eu espero que eu tenha conseguido, né, passar esse ponto. Não necessariamente que eu quero que você acredite, concorde comigo de que esse é o melhor arco de todos, mas o meu ponto aqui era mostrar que esse arco é muito foda e que a parte 7 tem muita coisa a oferecer. Seja pelo conceito absurdo e muito bizarro desse poder que a gente gosta muito de ver em Jojo, ou por aquelas cenas de tiroteio, né, de luta muito insana, muito frenética, muito bem feita, ou pelo final extremamente emocionante. Cara, sei lá, eu acho que esse arco cumpre tudo que eu quero ver em um anime seinen ou shounen, sabe? Eu quero ver poderes criativos e bizarros, eu quero ver lutas fodas e eu quero sentir emoções, sabe? E esse arco cumpriu isso perfeitamente, cumpriu isso muito bem. E é por isso que, na minha opinião, esse é o melhor arco de Steel Ball Run.